vencer a procrastinação? Todo mundo procrastina. Normalmente na vida da gente, a gente deixa algumas coisas para trás e fala, eu faço amanhã, eu faço depois, né? E acaba deixando aquilo vai acumulando na cabeça, você acaba não resolvendo. Então, assim, a gente tem problema com isso, né? Para deixar para depois, né? Deixar para depois uma faculdade, deixar para depois ler aquele livro, deixar para depois pagar aquela conta, deixar para depois aquela negociação, um monte de deixar para depois. Só que isso te atrapalha, porque você vai amontoando um monte de coisinhas que poderiam ser a virada para sua vida, sabe? Poderia ser uma coisa legal, você poderia estar construindo algo legal e na maioria das vezes a gente ainda fica na nossa mente aquilo que deveríamos ter feito, né, para trazer um resultado diferente agora. Então, assim, é universal a procrastinação. Eu quero falar para você algumas dicas que eu faço, algumas dicas que muitas pessoas fazem, que é para você acabar com a procrastinação. Isso atrapalha muito a vida da gente. Entenda a origem da procrastinação. Às vezes você procrastina por medo de você errar. Às vezes você procrastina por medo de você fracassar. Às vezes você procrastina até pelo que as pessoas vão achar. Então aí você acaba deixando para depois. Às vezes você procrastina porque você não quer enfrentar aquele problema naquele momento. Então você acaba procrastinando. E às vezes você procrastina tanto, mas tanto na sua vida, que aquilo vira um hábito. Então talvez a sua procrastinação também seja um hábito de procrastinar. Para você que quer sair da procrastinação, esse é um ponto muito importante. Você identificar o que causa isso em você. O porquê que você procrastina. E ser bem realista e ter um olhar bem clínico nisso, porque às vezes a gente costuma procrastinar, pensar nisso e resolver isso. Então, essa identificação do porquê é muito importante para você tratar. Às vezes a gente procrastina também porque a gente pensa que o nosso problema ele é muito grande. Então a gente costuma olhar para a situação sem ter vivido ela e ver ali um negócio enorme que vai ocupar muito tempo, que vai doer muito. Já aconteceu com você? Eu acho que já deve ter acontecido. De você ter que resolver algo tipo na marra ou te pegar de surpresa, essa coisa vir e você resolver e você falar, poxa, não era nem tão grave assim, não era nem tão difícil assim. Então, você tendo essa visão diante das suas atividades do dia a dia ou das suas atividades que você costuma procrastinar, vai te ajudar. Então, esse probleminha que você acha que é um problemão, pode ser só um probleminha. Normalmente, o problema da procrastinação é quando você não tem algo organizado, quando ele não está organizado. Então, para você organizar isso, você tem que aprender que você não pode colocar na sua cabeça e falar assim, vou lembrar depois. Você não vai lembrar depois. Eu sinto muito em dizer, mas você não vai lembrar depois. Então, o que você tem que fazer? Existe várias formas de agenda, né? Tem as agendas digitais, tem a agenda de papel. E aí você separa as suas atividades. Atividades que você tem que fazer todo dia, você coloca naquela agenda que vai te lembrar todo dia aquele horário Y. E tem também as tarefinhas que ficam acontecendo no decorrer. Tipo, acabou de estourar ali a torneira, por exemplo. É uma coisa que você vai lá, você desliga o registro e você fala, deixa para depois, vou procrastinar. Mas são tarefinhas que ali do seu dia a dia que de repente aconteceu. E aí o que você faz? Você tem que ter uma outra listinha, que é essa listinha que você precisa resolver rápido e que tá ali. Porque talvez você vai pro seu trabalho, né? Deu esse problema na sua água, na sua torneira. Você vai pro seu trabalho e você chega à noite, você fala, poxa vida, esqueci de chamar o encanador. Então, porque você não anotou, que depois você vai para o seu trabalho, sua cabeça enche. Então, assim, é muito importante que o seu dia a dia, essas atividades essenciais, essas tarefinhas que aparecem durante o dia, estejam em algum papel, em alguma agenda, em algum lugar para você lembrar. Senão você procrastina também. Depois, às vezes a gente procrastina também por causa de distrações. O que seriam as distrações? Uma amiguinha no meio do seu dia te chama para falar do assunto Y e você vai lá, vamos falar, e aí começa. Conversa com amigos, a gente já sabe, a gente começa falando de uma coisa e termina falando de outra coisa nada a ver, isso é natural, principalmente quando você encontra alguém que você tem bastante intimidade.
Isso é uma distração. Isso pode gerar uma procrastinação de alguma atividade que você faria aquele horário. Então, o que você precisa fazer? Prioridades. Então, você vai determinar ali quais são as prioridades do seu dia. O que você faz ao amanhecer? Aquilo precisa ser feito. Então, uma forma das distrações, das redes sociais, da conversa com o amiguinho, com algum documentário muito massa que você viu, um filme, um vídeo muito massa que você viu, que vai fazer você parar, esquecer da sua atividade e você embarcar nesse outro assunto, você deixa para depois. Você coloca na agenda para você ler depois, para você ler depois. Uma coisa muito legal também, estipula o horário e a data. Porque se você tiver uma listinha também de tarefas dessas aí que eu tô te falando, né, dessas tarefas que acontecem durante o dia, e você não estipular uma data, um horário na sua agenda, na lista de tarefa, você também pode deixar para depois aquilo que poderia ser muito importante, né? Aquela leitura, aquele vídeo, aquela reportagem da rede social, ou aquele perfil muito legal que você achou. Então, presta bastante atenção nisso e faz coloca essa diferença, essa divisão, esse controle do que é prioridade, das coisas que você tem que fazer no horário Y e das coisas que aparecem durante o dia. Essas pequenas coisas que acontecem, que aparecem durante o dia, que são essas mini tarefinhas, essas coisinhas que distraem a gente, separa horários. Às vezes você vai criar uma lista de tarefa e você tem uma agenda, você vai ver que talvez você teria que fazer essas tarefinhas que aparecem durante o dia fora da sua agenda, muito tarde da noite, por exemplo, e você deixaria de dormir, deixaria de descansar ou algo assim. Dá para você criar lacunas, pequenos espacinhos também na sua agenda, no seu dia a dia. Então, por exemplo, vou tomar um café, né? Fiz uma atividade Y, terminei e vou tomar um café. Quando você está tomando o café, você pode entrar na sua rede social, por exemplo, para ver aquela coisa rápida que você queria ver, ou para falar com aquela amiguinha, mas utilize essas pequenas lacuninhas que a gente tem durante o dia, e isso também vai te ajudar para você refrescar o seu cérebro, né? Refrescar a sua mente, né? Porque você fica assim muito, muito focado no seu trabalho, muito louco, muito bitolado. Então, esse momentinho que você sai, você pode fazer isso também. É uma forma de relaxar. Além de você não atrapalhar o seu trabalho, procrastinar o trabalho que você tinha feito para você falar outros assuntos, você ainda organiza ali e consegue ter essas distrações para refrescar, para aliviar a sua mente. Quando você cumprir as tarefas, quando você não procrastinar, quando aquele seu dia você cumpriu o horário tudo certinho, comemora com você mesmo isso. E aí entra aquela questão assim, ó, eu mereço. Né? Então, quando você fizer essas atividades, quando você fizer tudo isso certinho, você se recompensa também. E dá os parabéns para você mesmo. Isso vai passar pro seu próprio cérebro, tipo, oba, eu fiz, então ok. A gente procrastina. E aí a gente vai lá, a gente quer mudar a nossa história, quer mudar o nosso jeito, cria a agenda, cria a tarefinha, faz tudo que eu falei anteriormente. E na hora de fazer, de fato, dá aquela preguicinha. Dá aquela coisa assim, ai, mas não vou fazer, eu vou deixar para depois, mesmo que tá na agenda, depois eu lembro. Vai acontecer, a gente se sabota, é natural, é normal, isso não é um problema, mas você tem que ter consciência de que quando você fizer isso, você precisa corrigir rápido. Então, quando der essa preguicinha, essa sensação de vou deixar para depois, você também precisa se policiar. Porque não vai adiantar você organizar, você fazer sua agenda, se organizar em uma agenda, colocar a tarefinha, encher um monte de coisa e você não fazer nada disso. Então, quando surgir a resistência, você respira fundo, te dá um prazo para iniciar aquilo e inicia e faz. E não se esqueça que a gente pensa que o nosso problema, que aquele problema que você tem para resolver é um problemão. E, na verdade, quando você fizer, é um probleminha pequenininho, né? Ou às vezes nem é problema, às vezes é uma coisinha que se resolve com as mãos nas costas. Então, não se sabota. Tem o que fazer, você vai lá e faz. Teve resistência no cérebro?
Opa, cérebro, vamos fazer. E volta e faz, porque vai haver resistência. Tá bem fácil aqui o jeito que eu falo, tá bem legal, mas a gente tem resistência principalmente quando a procrastinação virou um hábito. Vem aqui. Quero te falar uma coisa. Se você pensa que você vai ter resultado na vida com procrastinação, esquece. Esquece, porque vai virar uma bagunça. Você não vai ter uma organização, você não vai ter nada. Então, a procrastinação é um mal terrível. Para você vencer essa procrastinação, você vai ter que ter autoconhecimento. Você precisa se conhecer. Você precisa de disciplina, porque você precisa fazer. E você precisa da prática. Sair do lugar e fazer. Isso vai evitar estresse na sua vida, isso vai evitar que você perca oportunidades na sua vida, porque às vezes essa procrastinação pode ser um estudo, pode ser uma faculdade, então você pode perder essas oportunidades na sua vida por procrastinar, e o tempo passa muito rápido, e vencer isso vai te trazer muito resultado na sua vida. A procrastinação é um mal do século, é um mal terrível, é algo que prejudica demais a nossa vida pessoal, a nossa carreira. Em casa, vou deixar para depois, tipo falar para sua mãe ou para sua esposa, ou para o seu esposo, ou para o seu filho, vou deixar para depois. Isso gera uma frustração para as pessoas que estão ao seu redor, falando da vida pessoal. E isso gera uma frustração na sua empresa também, ou no seu trabalho. Então, a procrastinação, ela não é uma coisa legal. Ela pode prejudicar todo o seu futuro. Então, é muito importante você dar uma olhada para isso, dar uma olhada na sua vida, dar uma olhada para ver se você não está procrastinando. Às vezes, você está se enganando que você não é um procrastinador. Então, analisa. O nosso tempo é muito valioso, cada minuto é muito valioso. Às vezes tem dia que a gente acorda, olha no relógio, 7 horas da manhã, e de repente você olha e fala, poxa, 5 horas da tarde. Isso significa que você não teve o controle sobre o seu tempo, que você não teve controle sobre essas suas atividades. Então, presta atenção nisso, porque vai ser sucesso.